Lacração da esquerda ou direita racista? Esse é o assunto do momento, em relação, obviamente, estou falando do hino rio-grandense. Pois é, a gente faz tanta coisa no decorrer do dia que a gente não tem muito tempo de pegar e se atualizar, se informar a respeito do que se fala. A gente só geralmente dá uma opinião a respeito de um tema, mas muitas vezes a gente nem sabe do que está falando. Eu passei a semana inteira observando o que pessoas comentavam da esquerda e o que pessoas comentavam da direita. E eu já tenho a minha opinião sobre o hino do Rio Grande do Sul tem uma estrofe racista? Antes de dar a minha opinião na sequência do vídeo, eu convido a vocês a se conectarem comigo. Se tiverem no Facebook, curtam a página Prefeito Progressista, compartilhem nossos vídeos e também comente, porque afinal de contas a conexão é uma via de duas mãos, né? Eu também quero saber o que vocês pensam. Se estiverem no YouTube, curtam o vídeo, deem o tal do joinha e também se inscrevam no canal para que sempre que houver novos vídeos, vocês possam ser notificados e então acompanhar o meu trabalho. Então, vamos lá falar sobre hino do Rio Grande do Sul e antes a vinheta topzera de sempre. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Prefeito Progressista. Eu sou o César Vastucci e, como eu falei anteriormente, o assunto é hino do Rio Grande do Sul. Na vinheta agora de abertura do vídeo, eu coloquei o trecho em questão que está sendo questionado nas redes sociais se é ou não é racista. Tudo começou lá na primeira semana de janeiro, quando um vereador, Matheus Gomes do PSOL, se recusou a levantar e cantar o hino rio-grandense junto com os demais parlamentares. De acordo com o Matheus, que ele inclusive é mestrando da URGS em História, ele afirma, e conforme outros especialistas também falam, aquele trecho do hino do Rio Grande do Sul, que fala sobre povo que não tem virtude acaba por ser escravo, é um trecho que remonta à escravidão do século XIX, comum aqui no Rio Grande do Sul, também em todo o Brasil e mundo. E então aquele trecho do vídeo teria cunho racista, até porque os escravos, em maioria naquela época, eram os nossos irmãos negros. Esse ato de protesto não é nenhuma novidade. Ele já é bastante repetido em formaturas e solenidades, onde toca o hino rio-grandense e as pessoas que pensam dessa forma, elas simplesmente não levantam. Na minha própria formatura em 2018 aconteceu isso também. Então isso é bem comum, só que desta vez a direita surtada, incluindo também alguns setores do jornalismo, não deixou passar batido, resolveu botar o dedo na ferida e então é por isso que nós estamos aqui agora falando sobre o hino, se ele é ou não racista. A verdade é, quando a gente fala de fatos históricos, não dá para ter 100% da razão, até porque a única forma da gente ter 100% da razão é se a gente tivesse vivido a Revolução Farroupilha, ou então conhecido alguém que tivesse lutado pessoalmente. Só que, né, isso aconteceu no século XIX, a menos que você conheça alguém de pelo menos 200 ou 300 anos de idade, a gente vai, então, sempre inferir coisas a partir dos documentos históricos e relatos de historiadores da época que documentaram a Revolução. Na minha opinião, e na opinião de muitos historiadores também especialistas na área de história do Rio Grande do Sul, aquela estrofe sim pode estar fazendo menção aos escravos da época, aos negros que trabalhavam como escravos, e então essa estrofe seria de cunho racista. E todos nós sabemos, sempre é válido repetir, que o racismo, a escravidão, são uma das maiores máculas da história da humanidade. Então, essa é uma luta que nós temos que diariamente estar falando sobre o racismo. Ainda mais se a gente olhar para o ano de 2020, que graças a Deus acabou, foi um ano onde a gente teve vários escândalos de negros sendo violentados, mortos no mundo e inclusive aqui em Porto Alegre, em pleno Dia da Consciência Negra, um negro sendo espancado até a morte no que foi considerado o caso Carrefour. Então, eu considero que esse protesto em si pode não ter sido uma coisa tão proposital assim para lacrar, muito pelo contrário. E eu detesto lacração, vocês sabem, né? Eu tenho pavor da lacrosfera.
Só que o que causou estranheza e repúdio na minha pessoa é o fato de pessoas como vereadores à direita subir à tribuna ensandecidos, querendo brigar e punir o vereador por ele ter direito a ter uma opinião baseada em estudos verídicos sobre um assunto que eles não concordam. Então, assim, é por isso que a gente está aqui ocupando esse espaço para falar sobre racismo nos dias atuais, porque é um assunto muito pertinente, sim, você gostando ou não. Apesar de tudo, eu entendo que o hino do Rio Grande do Sul é um símbolo, é patrimônio do Estado. Para mexer no hino, nós temos que ter a concordância de grande parte da sociedade, apoio dos movimentos tradicionalistas também, e não cabe a um prefeito mexer no hino. Mas eu senti a necessidade de vir aqui dar a minha opinião, até porque talvez ninguém tenha tido essa ideia ainda, e talvez isso realmente possa ser aquilo que vá resolver o problema da estrofe racista no hino do Rio Grande do Sul. Considerando as resistências de mudar uma palavra inteira no hino do Rio Grande do Sul, como já foi acordado, já foi tentado há um tempo atrás, eu, como cidadão gaúcho, estou propondo única e exclusivamente a mudança de uma letra do hino todo. Uma simples letra que vai mudar uma palavra e que vai então acabar com toda a conotação escravocrata do hino, conforme a esquerda tem relatado através dos seus estudos. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, mesmo que daqui a pouco não queira mexer no hino, mas que você vai concordar que é uma mudança muito, mas muito simples, muito insignificante, mas que vai alterar todo o estilo, todo o sentido da estrofe e não vai alterar a beleza da composição, nem o sentido total do hino rio-grandense, que é exaltar os seus feitos na Revolução Farroupilha. O que eu mudaria, você pode acompanhar comigo aí na tela, seria na estrofe a palavra ser por ter. E aí, neste caso, a estrofe seria recontada da seguinte forma: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ter escravo e não mais ser escravo. Dessa forma, a gente consegue conciliar os pensamentos de ambos os lados. A direita, os tradicionalistas que não querem mexer no hino, e a esquerda, especialmente o movimento negro, que quer fazer uma mudança para que o hino possa assumir um pensamento mais atual, contemporâneo, que é o combate ao racismo. E por que eu quero mudar? Bom, caso vocês não saibam, o hino do Rio Grande do Sul já passou por uma mudança lá nos anos 60. Quando veio aquela história da ditadura militar, algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, alguns parlamentares, pensaram que um trecho específico poderia causar incômodo na ditadura militar porque fazia menção ao iluminismo. Então eles removeram um hino inteiro que falava sobre Atenas, sobre gregos e romanos, excluíram essa estrofe do hino e na época ninguém reclamou, né? Então mudar o hino agora, mudar uma letra de uma palavra, além de fazer com que o nosso hino fosse moderno e um símbolo valoroso, continuasse um símbolo valoroso da nossa história, essa mudança não afetaria nem a composição, nem a estética do hino, e nós todos poderíamos voltar a se unir e cantar de pé, em alto e bom som, o hino que mais nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul, o hino gaúcho. Essa proposta busca respeitar ambos os lados da discussão de maneira conciliatória. É preciso sim mudar quando algo fere alguém ou um grupo de pessoas. O objetivo aqui não é reescrever o hino, não é destruir com um valoroso símbolo gaúcho, muito pelo contrário. Eu acho o hino bastante legal e tem bastante coisa bonita e é todo aquele sentimento de patriotismo, no caso nosso, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas a ideia aqui é abrir a porta para mostrar para o mundo que nós somos melhores, nós podemos ser melhores sempre como pessoas. E a mudança no hino vai permitir, como eu falei anteriormente, que todos nós, negros e brancos, possamos estar de pé, novamente cantando o hino rio-grandense. Se você não concorda com isso ou não aceita nem mesmo uma mudança, tem medo na mudança, repense. Porque o seu ódio, o seu medo pode estar lhe colocando do lado dos racistas. Se você não aceita isso, ou você é racista, ou então você está do lado errado da discussão. E volto a dizer, a ideia aqui não é destruir um símbolo gaúcho,
é torná-lo atual, contemporâneo, privilegiar a todos nós sem distinção de cor ou de raça e valorizar ainda mais o legado do povo negro para a nossa história. Peço para vocês, pensem com carinho. Nós não precisamos ser escrotos para ser gaúchos. Muito pelo contrário, ser gaúcho, para mim, dá orgulho. Contem sempre comigo, teu prefeito, gaúcho e progressista.